Olá, vamos à correção da prova do Colégio Militar de Brasília, de 2014 para 2015, matemática sexto ano. Primeira questão. O senhor Jonas várias vezes esqueceu sua senha do banco. Que problema, hein? Que é um número composto por 6 algarismos. Eu já vi que eu vou ter que descobrir esse número. Vamos lá, um número composto por 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Aqui eu botei um pontinho para separar, tá? A classe das unidades simples e aqui a classe dos milhares. Muito bem. Por conta desses esquecimentos, resolveu escrever a senha em um papel na forma de um código da seguinte maneira. Primeiro, o número é divisível por 10. Já que o número é divisível por 10, então eu já sei que esse número aqui só pode ser 0, né? Claro, o número divisível por 10, ele tem que terminar com 0, certo? Bom, outra coisa, o algarismo da segunda ordem desse número é igual à quarta parte do cubo de 2. Espera aí, o algarismo da segunda ordem, o que é ordem? Ordem é isso aqui, ó. Isso aqui é uma ordem, 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 ordem. Essas ordens têm nome, né? Essa aqui é a ordem das unidades simples, a ordem das dezenas simples, a ordem das centenas simples, a ordem das unidades de milhar, das dezenas de milhar e das centenas de milhar. Agora, um grupo de 3 é chamado de classe. Então, classe das unidades, classe dos milhares. Então ele está falando que o algarismo da segunda ordem, a segunda ordem é essa aqui, essa é a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então o algarismo dessa segunda ordem é a quarta parte do cubo de 2. Então quanto é que é isso? Quarta parte do cubo de 2. Quem é o cubo de 2? 2 elevado ao cubo, né? Isso é o cubo de 2, que vale 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, isso aqui dá 8. Mas esse algarismo aqui, ele fala que é a quarta parte disso. Então, quem é a quarta parte de 8? Quarta parte de 8 é 8 dividido por 4, que dá 2. Poxa, essa senha tá bem caprichada, hein? Ele fala ainda que o algarismo da centena de milhar... Peraí, cuidado para não se confundir. Esse aqui é centena simples. Centena de milhar é esse aqui, certo? Tá, então o algarismo da centena de milhar desse número é o triplo do valor absoluto do algarismo da segunda ordem. Peraí, algarismo da segunda ordem, ó, lembrando que essa aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, tá? O algarismo da segunda ordem é 2. Então ele fala que o algarismo da centena de milhar, que é esse aqui, é igual ao triplo do valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor do algarismo sozinho, né? Tem ainda o valor relativo, que leva em conta a posição onde ele está. Por exemplo, um 2 aqui nessa casa vale muito mais do que um 2 aqui, né? Porque ele está aqui nas centenas e esse está nas dezenas. Tá, então, repetindo, o algarismo da centena de milhar, que é esse aqui, é igual ao triplo do valor absoluto do algarismo da segunda ordem. E esse aqui é o algarismo da segunda ordem. Quem é o triplo dele? O triplo de 2 é 6. Então, tudo isso para falar... eu acho que se alguma pessoa achar essa senha aqui, se não tiver afiado em matemática, não vai conseguir escrever a senha a partir dessas informações. Tá, ele falou ainda, o algarismo da terceira ordem desse número, terceira ordem é esse aqui, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ou seja, ordem é uma posição, classe é que é o grupo, é só você lembrar. Classe lembra turma, né? Então grupo. Então um grupo de 3 chama-se classe, quando é um sozinho se chama ordem. Tá, então o algarismo da terceira ordem, que é esse aqui, o que tem ele? É a raiz quadrada da diferença do valor relativo da dezena simples e 11. Peraí, calma aí, meu filho. A diferença do valor relativo da dezena simples desse número 11. Tá. O
que é o valor relativo da dezena simples? É 2? Não, 2 seria valor absoluto. Aqui é valor relativo, ele leva em conta a posição onde ele está. Então o 2 aqui nessa posição vale quanto? Vale 20. Certo, então a diferença entre 20 e 11, quanto é a diferença entre 20 e 11? É 9. Só que ele quer aqui a raiz quadrada, não é isso? O algarismo da terceira ordem desse número é a raiz quadrada disso. Ah, então quem é essa raiz quadrada? Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Se você está trabalhando com números naturais, né? Se você estiver trabalhando com números inteiros é outra história, porque aí tem os números negativos. Mas aqui somente números positivos. Os algarismos são sempre números positivos. Nesse caso, a raiz quadrada de 9 é 3. Muito bem. Então, tudo isso é para falar que o algarismo aqui dessa casa é 3, certo? O algarismo da terceira ordem é a raiz quadrada dessa tal diferença entre 20 e 11. 5. O valor relativo do algarismo de quarta ordem é aqui, ó. O valor relativo do algarismo de quarta ordem desse número é igual ao produto do quadrado do algarismo da centena simples. Isso é cansativo, hein? Olha só, o valor relativo aqui, valor relativo leva em conta a posição dele. Então, se você tiver, por exemplo, aqui um 2, o valor dele aqui seria 2000. O valor relativo desse algarismo aqui de quarta ordem, que é esse, é igual ao produto do quadrado do algarismo da centena simples. Espera aí, quadrado do algarismo da centena simples. O algarismo da centena simples é 3. O quadrado dele é 9. Tá, e o que é para fazer com esse 9? O produto do quadrado do algarismo, que é isso aqui, é 9. É o produto desse 9 pelo cubo de 10. Quem é o cubo de 10? O cubo de 10 é 1000, né? 10 ao cubo vale 1000. Então esse tal produto que ele está falando aqui, ó, esse tal produto que ele está falando é 9 vezes 1000, 9000. Tá, tudo isso foi para achar esse 9000. E o que ele está falando então? O valor relativo desse algarismo é 9000. Então só pode ser quem aqui? O 9. O 9 aqui nessa casa vai ter um valor 9000, né? Claro, ele tem um valor absoluto 9. Absoluto é ele sozinho. Valor relativo é levando em conta a posição que ele está. Então, um 9 aqui vale 9000. Tá certo? Então, aqui 9000. E, finalmente, o algarismo das dezenas de milhar, que é esse único que está faltando aqui, é a soma dos valores absolutos. Sim, é a soma dos valores absolutos dos algarismos da segunda e da terceira ordem. Peraí. Segunda e terceira ordem. Segunda e da terceira ordem. Então, é 2 e 3. O valor absoluto. É ele sozinho. Tá, então isso aqui é 3 vezes 2, 6. Aqui é 6 também, isso mesmo, né? Ficou com 6 lá e 6 cá. Então, o algarismo da dezena de milhar. Ah, desculpe, não é o produto não, é a soma. Soma, é a soma do 2 com 3. Então, desculpe, aqui não é 6 coisa nenhuma. Aqui é 5, vamos fazer aqui uma sujeirinha, pronto, aqui é 5, tá? Então, a senha do senhor Jonas é isso aqui. 659320. Essa é a senha dele. Claro, a gente teve esse trabalho aqui porque a gente já leu a questão. Olha aqui. Desvendando-se o código, é correto afirmar que a soma dos algarismos que formam esse número... Peraí, ele não está perguntando quem é a senha, mas você precisa saber a senha para responder a questão, né? Ele quer saber a soma desses algarismos. Quanto é que vai dar essa soma? 6 e 5, 11. 11 mais 9... 20. 20 mais 3 mais 2, 25. Então a soma desses algarismos é 25. Olha aqui, ó. 25, tá? Resposta correta, letra B de Bravo.